Olá, faz mal Shoujo Site. Hoje vim falar pra vocês da história do Ichi, tá? Que é o último administrador que falta falar da história, tá? Sim. Bem, vamos lá. O Ichi significa número 1, tá? O nome. Bem, vamos começar assim. Ele é o administrador mais poderoso que tem, mas o Shoujo Site tá assim. O que acontece aqui? O primeiro administrador a ser criado, tá? Pelo rei, tá assim. Que é o principal antagonista do anime, tá assim. Lembrando que os administradores estão só pra acabar com tudo os humanos e refazer eles de novo, tá ligado? Tipo, é como se os humanos tivessem sido um erro, tá? Porque eles só fazem merda e tudo, tá? Assim. Com exceção da Aya Sagiri, né? Porque acho que provavelmente é uma das únicas que deu interesse ao Ichi, tá? Vamos falar aqui um pouco disso aqui. Primeiramente, o Ichi é uma AI, né? Ou IA, como preferir chamar, tá? Que foi criado por Rei, né? Aí acontece que as habilidades dele são muito pelona, tá? Sim, o que acontece? Sim, ele consegue até interferir com quem para o tempo, ou mexe com o tempo, tá? Sim, suponhamos assim. Tudo que tiver a ver com o tempo, ele consegue acabar, tá? Interrompe. Vamos lá, vamos falar um pouco também. Ele falou que tá contra o irmão da Alice Mizumi, tá? Sim. E contra o mordomo da Mikari e um moleque lá, de cabelo preto lá, tá? Aí acontece que, vamos lá. Ele falou que tá contra o irmão da Alice Mizumi, tá? Kishiro Mizumi. Mas quais são as habilidades deles? Primeiramente, o Ichi é um administrador homem, tá? Sim. Tem sim. Já falei que tem vários administrador homem, do mesmo jeito que tem administradores mulher também, tá? Suponhamos. O Ichi, tá? Esse aqui é o Ichi, tá? Esse é o administrador mais poderoso do Shoujo Site, tá? Sim. Você viu ele até no anime, tá? Você viu, né? No mangá. Ele aparece, mas no anime ele não vai aparecer, tá? Por quê? Não aparece. Aí acontece que. Vamos lá, falar. O Ichi vai lutar primeiro contra a Nana. Sim. Infelizmente a Nana não consegue derrotar a Ichi. Por quê? O que acontece? Ele também, além dele fazer as provocações, a Nana sabe que não dá pra ela fazer nada contra ele, tá? A Izoko Anjo salva a vida de Nana, tá? Sim. Ela tenta lutar contra a Ichi, mas não consegue, tá? Porque acontece? O Ichi acaba com a Nana, entendeu? Começa a falar, nossa, você tá traindo a gente, se enturmando com esses humanos, e fala, repugnante, repugnante. Sim, fala, deixa tipo a Nana. Sim. Aí depois a Nana começa a ficar assustada e depois a Izoko Anjo mais pra frente salva ela, até que o Ichi quase destrói ela, tá? Sim, quase que destruiu, mas a Izoko Anjo salvou. Lembrando que apesar dela ser antagonista, dela ter sido muito louca, a Izoko Anjo, apesar de eu gostar um pouco dela, né, mas não por causa disso, né, claro, sim por causa da aparência e personalidade dela, não. Só por causa da aparência e das sticks e dela em si, né, mas não do que ela faz, né? Bom, vamos lá. Ela salvou a Nana, tá? Sim. O que acontece? Com a varinha da Alice Mizumi, porém, depois a varinha da Alice Mizumi vai ser destruída por Ichi. Sim, vou explicar como, tá? Sim, a Alice Mizumi não vai ter uma varinha, tá? Quando ele luta contra Kishiro Mizumi, que é o irmão da Alice Mizumi, mais pra frente, que vai acontecer agora, vou falar. Ele começa a atacar ele, não sei o que era, com. Acho que ele não soco, ele tem uns par de jeito de atacar, tá? Ele também tem stick, né? O Kishiro Mizumi, uns stick ele tem lá, porque ele coleciona stick. Pelo que me lembro, acho que ele vai usar também. Mais ou menos. Ou não. Pode ser que ele use. Eu não lembro mais. Só sei que ele vai lutar contra o It, tá? Nossa. Então, pois é, né? Mas vai lutar, entendeu? Aí o que acontece aqui? O Kishimizumi começa a tomar um pau do It, tá? Assim, o que acontece? Ele tenta fazer alguma coisa no It, mas fica difícil quando lutar, porque as habilidades do It é muito pelona, tá? Primeiramente, ele tem a habilidade que chama Boca de Crocodilo, tá? O que acontece aqui? Sim. O It ele transforma a boca dele de crocodilo e tenta devorar o oponente, assim. Quase acabou com o Kishiro mesmo com essa habilidade, quase, né? Porém, não deu muito certo, porque parece que o Kishiro conseguiu resistir esse ataque, apesar de ser ele, tá? De ser humano, né? Sim. Ele foi forte pra resistir esse ataque, tá? Sim. Aí acontece que outra habilidade que ele tem, que ele tá lutando contra o Kishiro, foi a seguinte. Quando a Aya viu que a. Quando a Aya viu que a Sayuki tinha sido morta por Go, a Aya tentou voltar no tempo, porém, It descobriu que isso estava acontecendo e acabou com a varinha da Alice Mizumi. A Aya seguiria usar a Alice, a stick da Alice Mizumi, tá? Sim.
Usou o stick da Alice Mizumi, tá? Sim. Por quê? O que acontece? A Aya tentou usar o stick da Alice Mizumi pra voltar no tempo, porém It tem uma habilidade chamada interrupção, que essa habilidade interrompe qualquer habilidade de tempo, tá? Consegue destruir. Então, como a varinha da Alice Mizumi volta no tempo, o It acabou destruindo essa varinha. Ou seja, você não pode fazer nada que afete o tempo quando o It faz essa habilidade de interrupção, que senão a sua stick é destruída e sua habilidade não adianta, tá? Não. Porque It percebeu isso e, infelizmente, não deu pra ressuscitar a Sayuki, porque a Aya tentou ressuscitar e o It destruiu a varinha com essa habilidade de interrupção, tá? Sim. Ele também teletransporta, tá? E tem movimentos muito rápidos, tá? Quando lutou contra a Nan, tá? Os movimentos deles é muito. O movimento dele, velocidade, muito rápido, tá? De ataque, tá? Suponhando se ele corre rápido, tá? Outra habilidade que ele tem, tá cheio. Acho que tem umas 7 habilidades, tá? Aí acontece que ele tem uma resistência alta de regeneração, tá? Que ele, o mordomo da Mikaris no Mini vai atacar ele, só que o Witch tem a habilidade de restauração, ele reconstrói o corpo dele por um tempo e reconstrói, tá? Assim. Então a habilidade é essa, tá? Mas infelizmente, quem que vai derrotar o Witch? Não vai ser o irmão da Alice Mizumi que vai derrotar o Witch, tá? Assim, não vai, tá? Pelo que me parece, vai ser o pai da Sayuki de novo, tá? Assim, eu acho que é por causa do motivo da Stick, né? Acho que a mãe dela também vai aparecer nesse momento. Lá pro finalzinho ela aparece, tá? A mãe da Sayuki também aparece, tá? Assim. Acontece que a mãe dela é coisa, tá? Por isso que ela não tava aparecendo, ela tava. Não vou falar. Já sabe. Então, né? Outra habilidade que tem é laser, ele tira laser, tá também? Sim, o Witch tira laser, tá? Sim. Outra habilidade que ele tem é reconstruir e destruir, tá? Ele reconstrói tudo, os seres vivos, tá? E o planeta. O que quer dizer com isso? Ele destrói o planeta e reconstrói tudo de novo, no que nem ele fez com os humanos uma vez no anime, tá? Assim, e com os outros seres, tá? Tecnicamente, se ele viu que tem alguma coisa errada, tipo energia negativa. Energia negativa não, tudo que tiver errado nessa parte, o Witch automaticamente, que nem ele fez com os humanos uma vez, sim, o Witch já fez uma vez, tá? Sim, ele praticamente eliminou, suponhamos assim, como se ele tivesse eliminado, não, se tivesse apagado da existência dos humanos e refeito eles tudo de novo, sim. Porque que acontece? Os administradores, ele, apesar de você pensar que eles são antagonistas, eles estão meio que certo, moleque. Tipo, não é pra ter maldade nesse mundo, tá ligado? O Witch e os administradores foi feito pra impedir os humanos de ter maldade, tá? Também outro motivo e não só os humanos, né? Mas mesmo assim, né? Não pode ter maldade nesse mundo. Os administradores não gostam disso, tá? E por isso que o rei pega energia negativa pra tentar refazer esse mundo, tá? Porque o rei não tá satisfeito com esse mundo. Lembrando que a fraqueza do rei já sabe que todo mundo já sabe que são homens usar sticks. Ele odeia ver homens usando os sticks dele, tá? Assim. Porque o que acontece? O rei, tá? Que o rei que é de uma Roshoujo Site, ele não pode. Ele foi feito só para as garotas usarem, tá? O que acontece? Se os homens usam, como ele não gostava de ver os homens usando, porque quase matou ele, tá? O que acontece? As garotas machas elas fazem o que ele manda, só que os garotos não, tá? Os garotos eles usam contra ele, tá? No passado fizeram isso e quase mataram. Acho que quase mataram ou não, acho que mataram desse tipo. Quase mataram ele desse tipo, tá? Aí acontece, o rei ficou bravo e aconteceu isso, tá? Aí depois ele teve que criar a inteligência artificial, o It e tal, entendeu? Aí acontece assim, e assim vai indo, tá? O It foi a primeira inteligência artificial de rei a ser criada, tá? Sim. Aí acontece, o It é o mais poderoso também por esse motivo, tá? Lembrando, se o It quiser exterminar tudo nós, a raça dos humanos e de todos os outros seres que tem no planeta, ele pode fazer isso, porque a habilidade dele permite fazer isso, tá? O único jeito de você impedir ele seria se você destruísse ele, tá? Mas ninguém naquele tempo, eu acho que não tinha poder de stick pra lutar contra o It, tá? Porque não tem como você derrotar ele normal. Se você for tentar dar soco nesse maluco normal, ou tentar atirar nele, acho que não funciona, porque o nível é muito baixo, tá? Mesmo se a gente tivesse arma, não ia matar o It, porque ele tem habilidade de restauração, entendeu? Então não adianta, isso é inútil. O único jeito de você derrotar ele seria com alguma stick mesmo. Não tem o que você fazer, tá? Não tem, porque tem que ter nível de poder mágico, tá? Não tem o que você fazer aqui, tá? E claro, os administrador mesmo que deu as sticks, tá? Sim. Aí o que acontece?
As stick faz isso, tá? Aí acontece aqui. A Nana não conseguiu vencer It, tá? Não. O irmão da Alice Mizumi acaba tomando um pau de It também em relação a isso. Sim, o que acontece? Porque o It ele é muito mais rápido, é muito difícil de lutar, porque ele é o mais poderoso que tem no administrador. Então o irmão da Alice Mizumi tá tentando lá lutar contra ele pra ganhar tempo, suponhamos assim, né? Mas o que acontece? Mais tarde, apesar de ele estar regenerando, o mordomo da Mikari Zumigani Mini, ele tá com a vassoura da Mikari. Sim, é chique. Apesar da Mikari ter morrido, a Stick dela continuou lá, tá? Sim. A Stick não vai com quem morreu das Garotas Mágicas, ela continua, tá? Pra quem não sabe. Depois que a Garota Mágica morreu, que é um que teve com a Stick, tá? A Stick tá livre, entendeu? O único jeito é você destruir a Stick, pra pessoa nunca mais usar, entendeu? Tipo, quebrar a Stick que nem a Nana fez lá com o tiro, que nem fez da Yatsumura, ou que nem o Ichi fez. Só se você quebrar a Stick, que nem ele quebrou a Stick da Alice Mizumi, sim, ele quebrou, tá? O motivo de Alice Mizu não poder usar a habilidade parar o tempo é que o Ichi vai destruir a stick dela, que não é o que eu falei antes, tá? Sim. O Ichi destrói a stick da Alice Mizumi, que não eu falei, porque ele previu, que ele notou, né? Que a Aya ia tentar ressuscitar a Sayuki da batalha contra a Go, mas não deixou fazer isso e sem a varinha da Alice Mizumi, moleque, não tem como voltar no tempo. Esse que é o problema. O único jeito de você impedir a morte de um aliado é se tiver a varinha da stick da Alice Mizumi, porque das garotas mágicas, tá? É ter a varinha da Alice Mizumi, tá? Sim. O que acontece aqui? Lembrando que o rei quer coletar as energias negativas que as garotas estão ajudando a coletar pra entregar pra ele, tá? Sim, pra conseguir acumular muita energia negativa pra ele. Lembrando que o rei também é uma garota mágica. Sim, exatamente, tá? Sim. Ele era homem, tá? Primeiramente, sim, o rei era homem. Tá, mas depois ele virou uma garota mágica acho que quando ele criou, quando ele se evoluiu, uma coisa tipo assim, e fez lá tudo, lá ele evoluiu, tá? O rei, ele era homem antes, tá? E depois ele virou uma garota, entendeu? Assim, na história de rei foi isso, tá? Aí acontece, sim, ele era um garoto, ele virou uma garota, entendeu? O rei. Depois que ele virou garota mágica, acho que alguma stick que ele tinha. Aí voltando à história do It, ele é muito forte, o que acontece? Não dá pra você lutar. Aí acontece aqui. Quando esses outros dois aí que tá voltando aí, além do irmão da Alice Mizuma aí, o Kishiro Mizumi tá voltando contra ele, o que acontece? Aproveitaram a chance que Kishiro tava lá, né, distraindo junto, e tentaram atacar também esse daí da Mikari Zumigamine. Porém, fracassaram graças à habilidade de restauração, que eu tava falando antes, do Ichi, que ele tem a habilidade de restaurar, tá? Essa habilidade dele de jacaré só funciona com um cara só. Porque o que acontece? Apesar de ser ele tem que devorar a cabeça do adversário. Quase matou o Kishiro, mas não matou, porque ele conseguiu resistir esse ataque. Mas se fosse qualquer outro, assim, capaz de ter morrido, tá? Assim. Porque o Kishiro, provavelmente, o nível dele é alto, apesar de ele ser um humano em si, tá? O tipo de resistência dele, entendeu? Corporal, suponhando assim, tá? Não sei como é que ele resistiu uma mordida de um jacaré. Pode ser alguma stick que ele tem aí, uma coisa tipo assim, mas... Então, né? Aí acontece que, mais pra frente, como é que o Ichi vai ser derrotado? Sim, ele vai ser destruído, vai. O que acontece aqui é... Não vai ser pelo Kishiro, tá? Vai ser destruído pelo pai da Sayuki, sim. Provavelmente deve ser por causa da filha dele não poder ressuscitar mais por culpa do próprio Ichi em si. O que acontece? Lembra que o Ichi destruiu a varinha da Alice Mizumi agora há pouco, que ia ressuscitar a Sayuki? Pode ter sido um motivo, tá? Que provavelmente o pai dela pode ter percebido isso e foi lá. Tá? Suponhando assim. O que acontece aqui é que ele vai usar uma varinha mágica, tá? Que ele vai pegar, que é um pincel, parece, tipo assim. Esse pincel, tá? Parece um pincel com uma vassoura, não importa. Esfregão, um pincel, não importa. O pai da Alice não, o pai da Sayuki vai pegar aquele samurai lá, ele vai pegar esse stick e vai usar no Ichi. Lembrando que essa stick que ele pega não é uma stick que destrói o corpo, pelo contrário, ela apaga você, tá? Sim, isso acabou com o Ichi. O que quer dizer com isso? Essa stick vai apagar o Ichi, tá? Apagando ele, não tem como ele restaurar, tá? Sim, o que acontece? Quando essa stick toca em alguém, pode ser administrador, qualquer um que seja, essa stick apaga a pessoa da existência, suponhando assim, ela apaga a parte do teu corpo. Não existe mais essa parte. Se ela não existe mais, então ele fez o quê? Ele pegou essa stick e e passou no Ishi e apagou ele, suponhamos assim. Pelo que eu vi lá no mangá foi isso, né? Suponhamos.
Suponho que não foi o que eu vi. Então, né? Aí acontece, depois disso, derrotou lá e vai lutar contra o rei. Aí vai lá. Como o rei é o mais forte, tá? Os ataques de rei, já falei já. Ele tem uns negócios, umas ondas de energia negativa, ele pode jogar um monte de. Pode reconstruir. Cara, ele pode dar poder, entendeu? O rei, tá? Os ataques do rei não pode ser pensado pela. É, tá. Porque ele pode dar poder pras pessoas, tá ligado? Entendeu? Lembrando que não pode ser homem, né? Porque acontece, a fraqueza deles são homens, né? Então, né? Garotas machas, no caso. Pois é, né? Apesar do rei em si ter sido um homem e depois virar uma garota, né? Por causa do. Não sei se por causa do poder da Stick que ele tava, se é que ele virou, tá? Sim. O It, ele sim é um administrador muito foda e muito forte, tá ligado? Sim. Os ataques dele são muito da hora, tá? Sim. O irmão do Ace Mizumi tem que ser ele, provavelmente, pra lutar contra, porque acho que os outros não iam aguentar, tá ligado? Tipo, eu sei que tinha o da Mikari lá, o mordomo da Mikari que lutou, mas não adiantou muito com a vassoura, tá ligado? Não adiantou nada, porque. E com os outros stick que ele tava usando, tá? Porque não adiantou, tá? O It restaurava do mesmo jeito, tá? Sim. Bom, lembrando que ele é o líder dos administradores também, tá? Sim, o It é o líder dos administradores, tá? Ele que dava as ordens, tá? Do que tinha que fazer, tá? Sim. Ele com a Juroko, né? Também, né? Porque é um dos mais poderosos que tem, né? Porque a Juroko, a outra, dá medo, né? Pois é, né? Sim, a Juroko, moleque, ela pode estraçalhar você. E o seu corpo inteiro é só com machado, tá? Sim. Mas lembrando que Ni também era poderosa, tá? O que acontece? Ali, a Ni poderia estraçalhar a cidade inteira só com um soco, tá? Sim. Sim, pra você ver, né? Esses administradores não são tão fracos assim. Entendeu? Você pensa que é? Não, são muito fortes, tá? Sim. Os, provavelmente você não mataria ele nem se tivesse com uma arma. Tá? Sim. Porque não ia ter não é nível suficiente pra derrotar um administrador. Só se você tivesse com stick. Tá? Sim. Porque o que acontece? Mesmo que você tivesse com a arma, moleque, eles têm habilidade de teletransportar ou de resistência, de regenerar. Então não vai adiantar. Entendeu? Entendeu? Por isso que você tem que ter alguma stick que impeça ele de fazer isso. Tá? Sim. Ou seja, a Yatsumura, se ele interfere com a habilidade de parar o tempo, a Yatsumura não funcionaria contra ele, já que a Alice Mizumi em si não funciona. Então não adiantaria parar o tempo. Apesar dele ser rápido, não adiantaria parar o tempo, moleque. Porque ele interfere e quebra a Twistic. Então a Yatsumura ia ser derrotada se fosse lutar contra ele. A Alice Mizumi também seria derrotada se lutasse contra ele. Sim. Porque apesar da Aya ter usado a varinha mágica, destruiu. Entendeu? Com a interferência. Entendeu? O Ichi, suponhamos assim, você pensa, ele pode reconstruir tudo, uma raça, sim, uma espécie de seres, sim, consegue. Suponha se ele quiser destruir todo o mundo e reconstruir, ele consegue, esse administrador, sim, com o nível de poder dele, ele consegue, tá, sim. Porque o rei deu pra ele essa missão, tá, assim. Ele seria aquele que reconstruiria, por isso que é o mais poderoso dos administradores, tá, sim. Então, sim, esse seria o pior em si de se enfrentar, tá? Sim. E quem teve que enfrentar foi o Kishiro Mizumi mais dois, porque acho que sozinho é impossível se dar conta dele, entendeu? E aí, mais dois não, mais quatro, mais três, mais quatro, né? Mais três. Porque o pai da Sayuki tava lá, né? Lembrando que é forte, tá? Ele, sim. Acho que eu sempre dizer sobre ele, tá? Assim. No final e tal. Lembrando que os administradores, que nem eu falei antes, alguns. Até o Ichi, quando a Aya falou que gostava de ter felicidade, tá assim. O Ichi até que sorriu, tá assim, porque gostou da atitude da Aya, porque pensava que todos os humanos eram loucos, tá assim. Sim, porque acontece, o administrador quer acabar com os humanos por causa do motivo deles serem loucos, e alguns serem loucos e malvados, e tem energia negativa, tá assim. Sim, por esse motivo o administrador quer acabar com os humanos, tá sim. Por um motivo deles mesmos trazendo maldade pro mundo deles mesmos, tá? Sim. Lembra?
Agora, falando sério aqui, comparando em questão de poder, o It é o mais poderoso, tá? Assim, de ataque. Ele tá cheio de ataque, por esse motivo, tá? O tanto de ataque e de poder dele é muito alto, tá? Tipo, de todos os administradores, ninguém consegue reconstruir um mundo, a não ser o It, tá? Nem a Juro consegue fazer isso, tá, moleque? Apesar de ela ser uma das mais fortes, tá? Não consegue, tá? Reconstruir, tá? Aí acontece aqui. Tem aquele lá que cria um buraco negro também, mas o que acontece? Demora muito a habilidade dele pra funcionar, tá? O June. É difícil, tá? Tem muitos administradores que são muito poderosos, tá? Tem uns que não morre, que nem a outra lá, né? Jugo, né? Sim. Agora aqui, esse aqui ele só reconstrói, tá? Ele não é que nem a Jugo que regenera, entendeu? Ele reconstrói o corpo, tá? Sim. Ele repara o corpo dele, tecnicamente, suponhando assim. Dos danos. Suponhando assim, machucou, ele repara, tá? Não é que nem a Jugo que é completa, entendeu? Suponhando assim. A Jugo é completamente, tá ligado? Como se tivesse acontecido nada com o corpo dela. Entendeu? Ele já só repara o corpo dele, entendeu? Suponhando assim, reconstrói. Restaura. Tava falando. Bom, essa é a história de It, tá? Sim. Esse Kishiro Mizumi, tá? O irmão do Ace Mizumi, tecnicamente foi um dos mais valentes que teve no Mahou Site pra lutar contra, tá? Sim. Sim. Né? Ele também no anime já acabou com o Kanami, né? Agora voltou aqui pra tentar ajudar no mangá contra o Ichi, tá? Sim. Ele já lutou, sim. Apesar de tudo, né? Bom, é só isso que tem pra dizer, tá? Sobre a história deles. Se tiver alguma pergunta, pode perguntar. Tá. Valeu, fui.